E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marciana, da disciplina de História. Estou projetando aqui o nosso Google Sala de Aula para falar um pouquinho para vocês das nossas atividades dessa quinzena, na realidade, referente ao mês de julho, tá? Que vai do dia 6, mas a data final da entrega dessas atividades é o dia 24. Falando em prazo, pessoal, eu peço para que vocês observem todas as atividades que nós já fizemos, se você realmente concluiu todas elas. Entre em contato comigo, mesmo com o prazo já encerrado, é muito importante que vocês façam, tá bom? Então, entre em contato, olhem aqui quais as atividades que vocês ainda não fizeram. Quem não tem acesso ao Google Sala de Aula, pode olhar no site e perceber quais atividades que não fizeram e enviar para mim que eu estarei recebendo, tá bom? Dito isso, eu quero começar falando do nosso debate virtual. Nós iremos falar de monarquia e absolutismo. E o nosso debate virtual é o nosso encontro no Meet. É muito importante que cada um de vocês participem. Então, sempre a professora envia lá a data e horário da nossa aula, sempre um dia antes desse encontro, para que vocês possam se organizar. Eu peço que, de fato, vocês tentem participar. Lembrando, aqui na rubrica vocês vão ver o critério avaliativo dessa atividade, que no caso são dois. A participação presencial, só de você participar ali do nosso encontro, você já tem 100 pontos, que na escala é como se fosse 1. E a participação oral e escrita, tanto no chat como ali também, falando e conversando com cada um de nós, tanto comigo como os colegas da sala. Como vocês já sabem, acabou o nosso debate, vocês irão fazer o relatório escrito, que é o que você anotou da aula. Então, tudo aquilo que você anotou, do que foi abordado, você coloca aqui. Pontualidade é um dos critérios avaliativos, então tente enviar até o dia 24, porque aquele aluno, aluna, que conseguir enviar até o dia 24 terá 100 pontos. A argumentação na escrita, tendo em vista aquilo que foi abordado, mais 100. E por último, nós teremos a nossa última atividade, que é um quadro paralelo. O que é um quadro paralelo, professora? Então, aqui eu vou apresentar para vocês duas monarquias, uma francesa e uma inglesa, e eu gostaria que vocês colocassem alguns aspectos. Pessoal, eu coloquei no mínimo 3, mas tentem pôr mais aspectos de cada uma dessas monarquias, que eu tenho certeza que isso ajudará muito na aprendizagem de vocês. Aqui nós temos os critérios avaliativos, pontualidade, argumentação, coerência e a criticidade. Ou seja, você escrever com as suas próprias palavras, não pegar o trecho ali do livro, você conseguir se posicionar. Então, quando eu coloco 3 aspectos aqui, é o mínimo. Tentem argumentar. Aqui também eu estou projetando para vocês o nosso capítulo. Nós iremos estudar, que vocês irão abordar. O capítulo número 4, absolutismo e mercantilismo. Aqui nós temos uma fotografia do Palácio de Versalhes, que representa muito a monarquia francesa, que ficou como, vamos dizer assim, um símbolo de toda essa riqueza, de todo esse poder do que foi a monarquia francesa. Mas, professor, o que é monarquia? Eu não sei nem o que é monarquia. Ó, aqui nós temos o palácio. Lembrando, meus queridos, que monarquia é quando um rei governa um dado lugar, um estado, país. Não é o povo que elege esse rei, é por tradição, sobretudo sanguínea, familiar. E quando a gente fala poder absolutista, é esse poder político, econômico, que era controlado pelo rei. Então, tanto a França como a Inglaterra tinha como frente do país o rei, e questões políticas, econômicas, eram tudo governadas por eles. E quando a gente fala também em absolutismo, nós precisamos dizer de outros lugares que ocorreram tanto também
não só na França e na Inglaterra, mas também na Espanha, Portugal. Dito isso, aqui vocês vão ver uma outra pintura de uma celebração de um casamento. E aí eu quero chamar atenção para a defesa do absolutismo. Bom, nós tivemos diversos pensadores, pesquisadores que defendiam que o Estado, o país, tinha que ser governado por um rei. O primeiro dele foi Nicolau Maquiavel, que escreveu um livro, O Príncipe. Entre ele defendia e ele dava dicas também para esse rei governar. E um dos pontos que ele levantava, então, era a construção de um Estado independente da igreja. Por quê? Como vocês estudaram, se vocês se lembram, dessa saída da Idade Média, eu pontuei para vocês que a igreja tinha um poder muito influente no plano econômico e político também. Então, uma das características que o Maquiavel vai defender é essa divisão, essa separação do Estado com a igreja. Um outro autor é o Thomas. Ele vai dizer do contrato social. Que seria isso? Por exemplo, é no sentido, só haveria uma solução para o fim a esses conflitos, ou seja, as brigas, as guerras que nós tínhamos naquele período. Então, o contrato social era que a população, todas as pessoas, tinham que construir um governo poderoso, forte. E esse governo poderoso, forte, seria por meio do rei. Aqui nós temos um outro autor que vai defender algo muito importante para a gente entender a monarquia, que é o poder divino. Então, quando não somente esse autor e outras pessoas defendem o poder divino, eles estão querendo dizer o quê? Que o rei, além de ser uma figura política, ele era escolhido por Deus. Então, o rei e a rainha, eles eram representação do próprio Deus aqui na Terra. Não somente esses autores, mas outros também defenderam isso. Ah, professora, mas eu não concordo. Então, nós temos os nossos diversos pontos de vista aí, mas a gente precisa entender que essa compreensão que o rei também era representante de Deus aqui na Terra, diversos pesquisadores também defenderam. E vamos falar da França. A França teve, então, como administrador o rei Luís XIV, e ele era muito conhecido como o símbolo do sol, porque ele dizia, então, essa luz queria reinar, para todos, mas esse todos, depois nós precisamos problematizar, como vocês vão perceber na hierarquia de como estava organizado socialmente tanto a França como a Inglaterra. Então, Luís XIV, ele estimulou muito o comércio, ampliou muito o poder marítimo. Nós tínhamos também essa questão das atividades produtivas e financeiras do país. E aqui nós temos uma citação de um dos livros que ele fez. E aí, olha que interessante, ele fala, sua vontade de Deus é que todo aquele que nasceu súdito obedeça sem discernimento. Então, tanto a França como a Inglaterra irá criar o que a gente chama de cultura, de corte, etiqueta, que para além de regras, de como se vestir, de como comer, era mesmo o hábitos, a cultura daquele lugar, que se passava, sobretudo, para se diferenciar da classe popular. Então, o estilo de roupa, de como se vestir, por exemplo, tinha como um dos objetivos diferenciar daquele que era o camponês. Então, pela roupa você conseguia perceber qual era a função social, qual era o lugar social daquela pessoa. O absolutismo inglês, nós teremos então o Henrique VIII, não sei se vocês lembram, quando nós falamos de reforma religiosa, e aí nós falamos da reforma anglicana, que foi com o Henrique VIII. Então, é o mesmo Henrique que nós estamos falando agora. Depois nós teremos a Maria I, Elizabeth e demais. Então, o Henrique VIII, ele irá romper com a Igreja Católica, sobretudo com as influências do movimento protestante. Essa é uma das características do seu governo. Quero chamar a atenção aqui para essa imagem da Elizabeth I, sobretudo o uso excessivo de joias, de roupa, de como ela
está nessa imagem porque diz muito de como ela queria ficar na história, de demonstrar então todo esse poderio e, sobretudo, a imagem gloriosa do poder real, por meio da sua roupa, a quantidade excessiva de joias e assim sucessivamente, que vocês podem observar nesse retrato ao lado. Bom, o governo também de Elizabeth foi marcado, sobretudo, pela invencível armada. Nós tivemos também a questão da literatura, sobretudo com William Shakespeare, com Romeu e Julieta. Nós teremos também um pouco de como a sociedade no campo e na cidade, como era vivida. Eu falei dessa cultura de etiqueta, da corte, de como eles se vestiam, sobretudo distinguindo, então, desse camponês. Mas a vida no campo era muito voltada à terra, ao plantar, ao colher. Mas nós tínhamos também muita criação de animais, muitas pessoas do campo voltado para o artesanato. E aí vocês têm aqui uma representação de camponeses alemães trabalhando nesse período aí que eu acabei de dizer. Quero chamar a atenção para essa divisão dos estamentos. Aí nós temos 3 pessoas em cima das costas desse primeiro. Entre ele, pelo símbolo aqui, a gente pode perceber que é a representação da igreja. O que eles estão querendo dizer com essa charge, pessoal? Primeiro estado, formado por quem? Clero, cardeais, bispo, a igreja. Então, eram que, vamos dizer, mandava e desmandava. O rei, ele não governava sozinho, porque tinha muito essa relação de exército, da própria igreja, da influência nas decisões. No segundo estado, nós temos, então, todo esse poderio militar também. Já o terceiro estado, que é esse terceiro que vocês estão vendo aqui, carregando tudo nas costas, porque era quem plantava, era quem trabalhava e quem pagava imposto, e não usufruía de todas as festas e todos os manjares que tinha nesses castelos reais. São os artesãos, os agricultores, os profissionais liberais, que pagavam altos impostos, como eu acabei de dizer, tá bom? E aí, por fim, já tentando finalizar, nós temos aqui como curiosidade a higiene e alimentação. Sabão era algo muito raro e caro na época, então até mesmo os reis usavam muito perfume para disfarçar um mau cheiro, usava-se pouco tomar banho. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção são as diversões também da classe populares, porque a gente fala muito das festas que tinha nos castelos, mas também a população camponesa, como retrata essa imagem aqui, também tinha a sua cultura e suas festas e seus afazeres também. Para a gente fechar, quero falar do mercantilismo. São as práticas econômicas por parte da monarquia europeia dentro desse período. Entre eles era o metalismo, que era essa defesa de juntar uma boa quantidade de metais preciosos, né, que um estado poderia ter. A balança comercial favorável, então você exportava mais do que importava. Então eu mandava mais produto para outros lugares, outros países, do que eu comprar de outro lugar. Protecionismo, ou seja, de criar a estratégia ali para defender o mercado interno das suas colônias, e a intervenção estatal, que a própria monarquia, o próprio Estado, agia em setores da economia para estimular, então, os produtos, a manufatura e etc. A seguir, nós temos, então, a riqueza. Acumulava, servia para todos? A gente já viu que não. Acho que só pegar aquele gráfico mesmo de quem estava na ponta, o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, vocês já vão conseguir responder essa pergunta. E para a gente finalizar, o mercantilismo, que foi essas características, né, um pouco desse movimento econômico, desse período, dessas monarquias, para a passagem do capitalismo, que é o modo de produção que nós vivemos. O nosso próximo assunto será também Revolução Industrial. Então, aqui nesse trecho, vocês já vão ver um pouquinho disso, que é esse movimento que acontece sobretudo na Inglaterra com o surgimento das fábricas, de uma classe operária que surge, mas aí já é uma conversa para um novo encontro nosso.
Tá bom, pessoal? Então, é isso. Leia com atenção para que vocês possam realizar o quadro paralelo. Terminou, tira uma fotinha, põe aqui no Google Sala de Aula e qualquer dúvida eu estou à disposição.